Boa noite, mãe Flávia de Oiá. Tudo bem com a senhora? Boa noite, tudo bom, mãe? Tudo, e você? Bem, graças a Deus, tudo Sua em ordem, bênção. tranquilo, e abençoe. Mãe, tá um pouquinho longe do som. Se der para a senhora falar um pouquinho mais perto, Tá, eu falo assim, melhorou? melhorou. A senhora tá no celular, né? Não, tô no computador. Ah, tá. Mãe, eu queria que a senhora falasse sobre a entrada da senhora para o PDT Axé, os projetos que a senhora tem, o que a senhora espera que consiga, como que a senhora está vendo o PDT Axé em relação à religião e aos projetos que está tendo. Uhum. A minha entrada pelo PDT Axé foi através do Pai Robles, né? A princípio, nós estávamos procurando uma federação que viesse de acordo com o que o nosso terreiro ele imagina, né? Que é com essa questão de proteção, que é com essa questão da liberdade religiosa e com essa questão de também de desenvolver a espiritualidade e também desenvolver, né, a pessoa como ser humano, entender os questionamentos dela, né? Então, a princípio, nós estamos procurando uma federação para se filiar. Aí eu encontrei o contato do Pai Robles pelo Face, né? Nós marcamos uma reunião no terreiro e ele começou a falar da questão do partido, como que funcionava, e eu me identifiquei de acordo com as diretrizes que ele foi apresentado, né? Eu penso muito nessa questão da abrangência, né, da Umbanda, do Candomblé, da união das duas religiões, né? E pelo que a gente tem acompanhado, pelo que a gente tem visto ultimamente, né, as regiões de matriz afro, elas vêm precisando de uma proteção maior, né? E o PDT, ele vem com essa proposta, né, de proteger as religiões de matriz afro, de dar essa abrangência que nós estamos precisando, né? A gente vê muita questão de ataque, a questão da intolerância religiosa vindo muito forte, né, em relação a nós. Então, o que me identificou bastante com o PDT foi isso, né? Essa questão de observar, essa questão de entender melhor, essa questão de mostrar realmente como que funciona a Umbanda, né? Quais as diretrizes da religião de Umbanda, quais as diretrizes da religião do Candomblé, e tirar esse estigma de maneira negativa que é passado para as pessoas, né? Então, a princípio, foi isso, e como proposta, eu penso muito na do social. Eu sou assistente social e psicopedagoga, né? Então, eu trabalho na área voltada para crianças e adolescentes, no CCA, então eu penso muito nessa questão do desenvolvimento humano, né? Eu acredito muito na questão do desenvolvimento humano, na questão do cuidado, na questão do observar, não só apenas na questão do doar, né? Mas eu acredito muito nessa questão do cuidar, de ali na raiz, entender onde foi o problema, para a gente chegar à questão de desenvolver, a gente chegar na questão do iniciar uma pessoa, né? E o PDT, com isso, com o que eu acredito, com o que minha casa acredita, tem muito isso em comum, de entender as pessoas, do desenvolver e do autocuidado, não só do doar, mas ajudar aquela pessoa a se encontrar, né? Não só dar o peixe, como a gente diz, né? Mas ajudar a pessoa a se encontrar e achar o caminho dela para que ela possa evoluir posteriormente sozinha. Ensinar ela a pescar, né? Ensiná-la a pescar, que é o mais importante, né? É. E como os filhos da senhora encararam isso? Estão apoiando? Estão achando uma boa ideia? Estão apoiando, gostaram muito, né? Eles sabem que eu sou muito assim, eu gosto muito de gente, né? Então agora com essa questão do Covid, eu tô sentindo muito falta desse contato, muito falta de abraço, né? Que a gente se abraça muito, a gente se fala muito todos os dias. E então eles estão apoiando bastante, né? Nós já temos uma relação muito boa já há um tempo, então eles gostaram muito, estão apoiando bastante e estão deixando a nossa casa de portas abertas para projetos, para reuniões, para o que tiver que acontecer, né? Porque eles encararam mesmo essa questão da visão, essa questão do ajudar, do direcionar, né? Essa questão que o PDT apresenta. Então, eles me apoiaram desde o início e todo dia nós conversamos a respeito disso e eles estão gostando aí da iniciativa. É muito bom, né? Quando a gente tem apoio, tudo, né? Um apoio, né? Que a gente se sente mais É, seguro, né? não, com certeza, né? Porque senão a gente acaba ficando meio perdida, né? Porque é uma coisa nova, né? É Acho uma que a coisa senhora, eu nova, nunca né? pensei em entrar em política. Quando eu recebi o convite também para mim, foi assim,
fiquei de A boca gente aberta a princípio, né? Mas no como era para começo, mas depois a gente começa a encarar, né? dirigir uma pasta das mulheres, né? Então eu já aceitei por conta do trabalho que eu faço em relação a mulheres, tudo. Achei que ia ser mais tranquilo, mas eu gostei da experiência que nós estamos tendo. E é bom Mãe, que a gente tenha conhecimento com outros sacerdotes também, né? E ver como cada um trabalha, né? Como é o direcionamento de cada um, né? sim, sim, né? Porque aquele negócio, né? A gente tá convivendo todo mundo mesmo junto. O PDT Axé virou uma família, né? Virou uma Eu sinto família. até falta daquela loucura da gente ter que fazer visita, isso e aquilo, porque, enfim, Ai, que algo estamos todos gostoso, em né? casa. Em relação ao momento que nós estamos vivendo, o que a senhora falaria para o pessoal, os conselhos que a senhora daria? Não sei se a senhora chegou a jogar, porque eu sei que a senhora faz live jogando, né? Ah, sim. Para aconselhar as pessoas, tudo. Esse momento todo que a gente está vivendo, o que a senhora diria para essas pessoas? Eu cheguei a jogar sim, cheguei a ver algumas coisas. A espiritualidade, ela vem nos falar que é um momento de evolução, né? Que é um momento que nós temos que passar, que é um momento de evolução, né? Que é um momento de crescimento espiritual. Isso já tinha vindo em algumas premonições, digamos assim, há algum tempo atrás, né? Já estava avisando que algumas coisas iriam acontecer. Então a espiritualidade ela vem trazer agora que é um momento de evolução, que é um momento de autocuidado, mas além desse momento de evolução e de autocuidado, eles vêm também trazer que é o momento de a gente observar mais a nossa família, que é o momento da gente cuidar mais da nossa família, né? Porque se a gente for parar para pensar, com a correria de serviço, com a correria de outros afazeres que a gente tem, pouco tempo se fica em casa, né? E agora, com essa questão do Covid, né? É um tempo maior que você tem para conversar com o filho, com o esposo, com o pai, com a mãe. E agora que as pessoas estão começando a sentir a falta de um parente, a falta de um amigo, as pessoas estão dando valor a isso. Nossa, quando acabar a quarentena, eu vou visitar tal pessoa. Então, por que a gente não tirou esse tempinho antes, né? Então, por que teve que acontecer algo para a gente ter esse tempo de ter um olhar maior para a família? Então, a espiritualidade vem dizendo que é o momento da gente ficar introspectivo mesmo, né? Cuidar daqueles que estão mais perto, cuidar daqueles que estão conosco. Vai passar, é uma fase que vai passar, é uma fase que já está encerrando. Eles dizem que o momento de aprendizado já está entrando nesse caminho de evolução, já está terminando e vai passar. Agora, como Flávia, como assistente social, como psicopedagoga, eu aconselho a seguir as normas da OMS. Fique em casa, né? Lave as mãos, observe mais, tome altos cuidados, só saia em caso de urgência, né? Eu sei com meus filhos de santo, nesse período de quarentena que teve, acho que eu saí de casa umas 2, 3 vezes, eu não saí mais que isso, né? Então, só saia de casa em caso de urgência. Se você tem pais, né, avós que são do grupo de risco, faça o serviço para eles, né? Tomem partida, não permitam que eles saiam, porque a situação é agravante, a situação é complicada, por mais que digam, ai, não é nada, não, é sim. Eu tenho amigos, filhos de santo que trabalham em hospital que eles dizem, mãe, tá feio, tá complicado. Então, o que eu peço, fiquem em casa. Se vocês amam realmente a família de vocês, cuidem do seu próximo, fiquem em casa e esperem esse momento passar da melhor maneira. Né? É um momento que a gente. É um momento de resguardo mesmo, né, mãe? É um Se momento a, de. se a senhora parar para pensar, foi uma doença que isolou todo mundo e colocou todo mundo em casa com a família dele. Todo mundo com a família. Então é assim, que nem comigo mora meu marido e meu filho, a minha filha não mora comigo, meus outros dois netos do meu filho fica aqui. Então eu vejo assim, eu não poder mais estar com a minha filha e com meus outros dois netos, então é complicado, porque a gente está sempre acostumado a estar junto, de repente um almoço de domingo todo mundo junto. Meu filho também trabalha na área da saúde, então eu tenho muitos amigos médicos da área da saúde, porque eu trabalhei muitos anos na área da saúde. Então a gente que tem esse conhecimento pessoal da saúde, a gente sabe que as coisas não estão bem. Hoje eu ainda conversei com o médico, ele me deixou bastante triste em relação ao estado de São Paulo. Sim. A gente já está com, bem dizer, 90% dos leitos todos ocupados.
e as pessoas ainda saindo na rua, ainda desafiando tudo isso, né? Porque tudo bem, não é todo mundo que pega, mas a gente tem que levar em consideração aqueles que pegam e morrem, né? Eles que pegam e morrem. E parece, a impressão que eu tive, até comentei com alguns filhos de santo, que depois que falaram que podia usar as máscaras, as pessoas saíram assim para a rua como que a máscara ela fosse imune ao vírus, e não é, né? A máscara era para proteger aquela pessoa que tem que trabalhar, que tem que pegar o ônibus, que não pode ficar em casa, né? Que é aquela pessoa que a empresa não liberou de ficar em casa. Então a máscara é para isso, né? Para os motoristas, pessoas que trabalham no hospital, que fazem dessa utilização. Né? Então, as pessoas têm que começar a cair em consciência, e se fosse com a minha família, e se fosse com um amigo meu, né? Porque eu não quero perder ninguém na minha família, não quero perder meus filhos de santo, Eu também nenhum não. dos meus amigos, né? Então, Eu e se for com um dos nossos, as pessoas têm que começar a pensar dessa maneira, né? Se for com um dos meus, então eu vou proteger os meus ficando na minha casa, né? E proteger sim, os dos outros também. sim, porque o momento agora é da gente se resguardar e o governo fazer os planos de ação para ajudar a população, né? Porque aconteceu no mundo e todo mundo fez, todo mundo resolveu. Está Todo mundo acontecendo aqui e não é para ser diferente, a gente não precisa se sacrificar. não precisa, né? Eu conversei com um amigo médico meu, ele falou: se a população não se conscientizar, a gente melhora só em agosto. Olha, ele foi mais otimista do que o que eu conversei, porque o que eu conversei foi bem pessimista em relação a tudo isso e a quantidade de ondas que a gente pode ter por aí. Então, acho que a gente tem mesmo é que pôr a cabeça no chão, pedir por orixá, ver o que está sendo certo e o que está sendo errado, onde que a gente está falhando, porque o momento é esse, né? E o momento de ter humildade, né, mãe? Eu acho que está faltando nas pessoas amor ao próximo, amor à família, respeito ao orixá, Orixá, principalmente porque nós estamos destruindo a natureza, orixá é vida, é energia. em natureza não tem orixá, não tem guia, né? Não, não nasce ninguém sem folha, não é? Não acho ninguém sem folha. Então eu me preocupo muito. A senhora queria falar um pouquinho mais sobre a senhora, sobre esses planos aí de governo, expectativa nossa para votar na senhora. Vamos falar de coisa boa, de Bom, futuro, porque o eu momento tô não bem agrada muito, ansiosa. né? Estou bem ansiosa, como conversei com a senhora, né, mãe? Eu tenho uma visão política bem aberta, né? Por isso que é da escolha do partido do PDT, né? Como eu falei a princípio, eu trabalho com crianças e adolescentes e através dessa formação de serviço social, eu tento ao máximo trazer até para as minhas crianças, até para os adolescentes, essa questão de estrutura. E, em contrapartida, também trabalhar a família junto, né? Porque não adianta nada eu fazer todo um trabalho educativo com a criança, fazer todo um trabalho de prevenção com o adolescente e a família não está pronta para receber essa criança com aquela informação, né? Então, já desde pequeno, eu já ensino lá para as crianças, para as meninas, né, para os meninos, eu falo, ó, não é não, sim é sim, seu corpo, suas regras, que eu acho que eles têm que aprender lá desde pequenininho isso. Eu brinco muito com eles, falo, carinho é onde? Eles falam na cabeça, professor, e qual autorização nossa? Eu falo isso. Então, a minha proposta, né, a minha intenção de trabalho de governo ter essa estrutura que eu acho que está faltando tanto nas escolas, tanto em sociedade, de já dar a base para nossas crianças, né? Porque nossas crianças sou eu daqui a alguns anos, né? É o futuro, é eles que vão estar escolhendo, né? Às vezes eu paro na sala de aula assim e falo, nossa, qual desses vão ser um sacerdote? Qual desses, não é verdade? Qual desses vão ser um político que vai sair das minhas mãos isso, né? Então eu tenho que trabalhar bem essa questão de raiz. Então o que eu acho que está faltando hoje é essa questão humanitária, essa questão de observar a criança e o adolescente como um ser humano que não são observados. A criança e o adolescente, eles têm que ser respeitados, eles têm que ser ouvidos, sim, eles têm gostos, eles têm ideologia política, né? Eu tenho uma aluna, meus alunos são da faixa etária de 7 a 8 anos, e eu faço muito debate com eles, e eu quase chorei com a fala da minha aluna, ela pegou e falou assim, porque Marielle Franco falou, professora, e eu achei muito gratificante, né? Falei, nossa, o que eu estou dizendo
está sendo ouvido, né? Eles estão guardando. E isso eles vão levar daqui para frente, né? Porque a criança ela não esquece uma informação que é recebida. Ela guarda, ela interioriza aquilo, ela vai levar como adulto. Já encontrei vários alunos meus, já adultos, que lembram de aulas que eu expliquei sobre a ditadura, sobre o governo, como funcionava. Nossa, professora, eu não esqueci aquela sua aula. Eles brincam comigo que eu falo de tudo, né? Eles falam, a gente gosta de conversar com a senhora, que a senhora fala de tudo. Então, eu acredito que uma proposta de governo é ouvir mais, né? É dar mais voz aos adolescentes, mas com autonomia, ensinar para eles o que é a verdadeira autonomia. Não mostrar, soltar eles no mundo, dizer que eles podem fazer tudo e ficar à vontade, mas mostrar a verdadeira autonomia para eles, mostrar o caminho que eles têm que seguir, onde eles devem chegar e plantar e regar essa árvore que vai dar frutos para a gente, que se a gente não regar de maneira positiva, ele não vai crescer um adolescente bom. Então, o futuro são eles, né? O futuro são as crianças. Então, se a gente direcionar bem a base, o futuro vai ser de muita luz e prosperidade, né? Nossa, espero que a senhora consiga, né? Porque criança é futuro, né? A gente precisa de um mundo melhor, né? Do mundo com mais amor, com mais amizade, com mais respeito, né? Com menos Né? intolerância, em todos os sentidos, não só religiosa, né? Porque hoje tem intolerância política, tem intolerância religiosa, tem intolerância de um monte de coisa. Sim. Então, eu espero que a senhora consiga. Às vezes a gente vê a intolerância porque às vezes a gente faz alguma coisa ou fala alguma coisa, o outro já não gosta porque não tem a mesma opinião. Deve respeitar, né? Cada um Tem tem que a sua opinião. respeitar. Quando eu É, dava adolescente, eu brincava muito com eles assim. Eu falava, que time você torce? Eu falava São Paulo, tu falava Corinthians. Aí eu falava, que é o melhor time para você? Aí o São Paulino falava, é o São Paulo. O outro falava, é o Corinthians, é o Palmeiras. Eu falei, então, vai adiantar vocês brigarem? Não vai adiantar, né? pois é, pois é. Não vai Porque mudar a escolha, né? não vai mudar Vai. a escolha. Eu falei, não vai mudar a escolha. Foi a partir daí que vocês têm que prestar atenção de onde vem o respeito, né? Ai, mãe, então tá bom. A senhora quer deixar um recado para os eleitores da senhora? Eu gostei muito de falar com a senhora, de conhecer esse projeto aí da senhora em relação às crianças. Acho que é muito válido, né? Torcendo para tudo dar certo, para a gente conseguir. Vai ser muito bom. Foi muito bom. Eu deixo um forte abraço, um grande beijo. Peço que trabalhem mais essa questão do coração, tenham mais humildade, tenham mais olhar, respeitem mais o ser humano, escutem mais, escutem as crianças, escutem os adolescentes, escutem os idosos têm muito a falar por nós, os idosos têm uma bagagem de experiência enorme, então Sabedoria, né? sabedoria, escutem mais os idosos. Nós estamos no momento de aprender, de se refazer. Então, aprendam a escutar, aprendam a ouvir, que esse momento que nós estamos passando seja um momento de renascimento para cada um, seja um momento de evolução para cada um, e que vocês saiam dessa com um olhar para o social diferente, com um olhar para a comunidade de vocês diferente, que saiam mais humanos, né? Que essa é a nossa diretriz de trabalho do PDT, trabalhar a humanidade, que saiam mais humanos. Nem o rico, nem o pobre, nem o evangélico, nem o católico, nem o bandista, ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos um, e agora nesse momento está mostrando que a gente precisa um do outro, né? Então que sejamos mais humanos, que sejamos mais humildes e tenhamos mais sinceridade no agir um com os outros. Mãe, adorei falar com a senhora. O pessoal vai adorar conhecer um pouquinho mais da senhora. Qualquer dia vamos fazer uma live aí para a senhora jogar para esse mundão, por notícia boa. Vamos puxar um pouco os ânimos. Vamos sim, tô louca para vir com boas notícias para vocês. Então vamos respeitar esse momento, não vamos cutucar muito. Eu vou ficar em resguardo, somente rezando, né, e Somente pedindo. isso, porque a ordem do momento é essa, né? A ordem do momento é essa. Aí depois a gente vai fazer uma live bem gostosa com a senhora. Que a mãe já Vamos, abençoe a senhora, a sua bênção. Adorei conversar com a senhora. gente. Sabia que a senhora era essa graça toda, essa simpatia toda. Nós ainda E não quando nos tudo encontramos no passar, espero PDT, vocês lá na né? minha casa para conhecer. Vou com prazer. Nós ainda não nos encontramos no PDT, Não, ainda não. mas nós vamos se encontrar. Vamos sim, se Deus Um quiser. beijo grande, mãe.